Muita gente procura os FIIs mais rentáveis para 2026, olhando só o dividend yield, pensando quanto maior, melhor. Mas é exatamente aí que muita gente erra, porque a rentabilidade não é só o dividendo alto. Mas hoje eu vou te mostrar como pensar em FIIs para 2026 do jeito certo. Lembrando, isso não é uma recomendação de compra ou de venda. É um raciocínio para que você possa entender como a rentabilidade dos FIIs funcionam de verdade. A ideia aqui é te mostrar como dois tipos de FIIs geram rentabilidade de forma completamente diferentes e como que isso se conecta com o cenário de 2026. Rentabilidade não é só o quanto cai na sua conta todos os meses. Rentabilidade é a soma dos dividendos mais a valorização da cota ao longo do tempo. E nos FIIs existem dois motores principais de retorno: tijolo e papel. Vamos começar pelo tijolo. O que define um FII de tijolo? FIIs de tijolo ganham dinheiro com imóveis físicos. Eles sofrem mais quando o juro sobe, mas costumam performar melhor quando o ciclo vira. Por isso, olhar só o dividendo atual é um erro muito comum. BTLG11, logística. O BTLG11 é um fundo imobiliário de galpões logísticos com atuação nacional. Segundo o relatório, o fundo possui 34 imóveis e mais de 1,4 milhão de metros quadrados de ABL. Cerca de 92% dessa área está concentrada no estado de São Paulo, ou seja, logística onde a demanda é estrutural. Os contratos são em sua maioria contratos típicos de longo prazo. O reflexo disso aparece na operação. A vacância financeira do fundo é de apenas 3,2%. Isso significa imóveis ocupados, receita recorrente e previsibilidade de caixa. Em dezembro, o fundo distribuiu 0,79 por cota. O dividend yield é competitivo, mas ele não é o maior do mercado. E aqui entra o ponto central do vídeo. O relatório mostra que o BTLG11 não depende apenas do aluguel mensal. Ao longo de 2025, o fundo realizou desinvestimentos relevantes, vendeu ativos, gerou caixa e reconheceu ganhos de capital. Só na última parcela da venda do ativo, BTLG Campinas, houve um lucro de 4,3 milhões, equivalente a 0,86 por cota. Além disso, o fundo concluiu a venda de 2 imóveis corporativos, originados da Operação SARI. Essa operação gerou um lucro total de 27 milhões, ou cerca de 0,49 por cota. Isso também é rentabilidade, mesmo que não apareça no dividendo mensal. O relatório projeta um caixa próximo de 700 milhões para 2026. Esse caixa serve para cumprir obrigações financeiras, reduzir riscos operacionais e abrir espaço para novas oportunidades. No fechamento de 2025, o patrimônio líquido do fundo era de 5,2 bilhões. A cota patrimonial estava em R$ 103,76, muito próximo do preço de mercado. E o mais importante, o retorno total do fundo em 2025 foi de 19,6%, superado o IFIX. Então, quando a gente fala do BTLG11, não estamos falando de um fundo com maior dividend yield. Estamos falando de ocupação alta, gestão ativa e ciclo de ativos e crescimento de valor patrimonial. Logística, quando bem gerida, não entrega só renda, entrega um retorno total. E esse é exatamente o ponto do BTLG11, dentro da estratégia para 2026. XPML11, shoppings. Já o XPML11 é um fundo imobiliário de shopping centers. Segundo o relatório, o fundo tem participação em 31 shoppings distribuídos por diferentes regiões do Brasil. O relatório mostra ativos com operação ativa e presença relevante de lojistas. A ocupação se mantém em níveis elevados, o que indica ativos competitivos dentro do segmento. Mas o ponto central do XPML11 não é só a ocupação, é como a receita é gerada.
A receita do fundo vem da operação dos shoppings, aluguel e outras receitas operacionais ligadas ao desempenho dos ativos. Isso conecta o resultado do fundo ao nível de consumo. Quando a operação vai bem, a geração de caixa responde. Quando o consumo desacelera, o crescimento da receita também desacelera. E isso aparece no comportamento do dividendo. Em dezembro de 2025, o XPML11 distribuiu 0,92 por cota, um dividendo consistente, mas variável, porque acompanha a operação. E isso não é nenhum defeito, é a característica do segmento. Shopping não entrega renda linear, ele entrega resultado operacional ao longo do ciclo. Por isso, no XPML11, olhar só o dividend yield acaba sendo insuficiente. O que importa mesmo entender são as qualidades dos shoppings, a força da operação e a capacidade de recuperação da geração de caixa. Shopping não é só renda mensal, é ciclo, é oscilação e é o retorno total ao longo do tempo. Esse é o papel do XPML11 dentro da estratégia pensada para 2026. Você percebeu uma coisa aqui? Nos fundos de tijolo, o melhor momento raramente é quando o yield está alto. Geralmente é antes, quando o mercado ainda está meio desconfiado. E quem espera o dividendo explodir, normalmente chega atrasado. Mas agora o raciocínio muda. Vamos sair do tijolo e ir para o papel. O que define um FII de papel? Quando a gente fala de fundos de papel, a lógica funciona diferente. Aqui o fundo não vive do imóvel, ele vive dos juros. O dinheiro do cotista é investido em CRIs que geram renda através dos juros. E é isso que sustenta o dividendo. Por isso, o dividendo costuma ser mais previsível, mas tudo depende de três coisas: do indexador, do spread e o risco de crédito. O indexador, ele vai mostrar se a renda acompanha os juros ou a inflação. Já o spread diz o quanto que o fundo vai ganhar acima disso. E o risco de crédito define se a renda é sustentável. Aqui, o dividendo depende menos do imóvel e mais do cenário de juros. KNCR11, previsibilidade. O KNCR11 é um fundo de papel com perfil high grade. A carteira é focada em CRIs pós-fixados. Hoje, mais de 85% do patrimônio está alocado em CRIs indexados ao CDI. A taxa média da carteira fica em torno de CDI mais 2,1% ao ano, segundo o relatório. Isso deixa o fundo muito conectado ao nível da Selic. Em dezembro, com a Selic em 15% ao ano, o fundo gerou R$ 1,33 por cota e distribuiu R$ 1,30. Esse rendimento representou aproximadamente 104% do CDI líquido do mês. E um outro ponto importante, a carteira é bem pulverizada. São dezenas de operações com garantias reais, fundos de reserva e covenantes. E o relatório deixa bem claro isso. Não houve eventos negativos de crédito no portfólio. Mas aqui entra um ponto-chave para 2026. O próprio relatório já discute a possibilidade do início de ciclo de corte da Selic. E em um fundo majoritariamente indexado ao CDI, isso significa só uma coisa: se o juro cai, a renda mensal tende a cair junto. Por isso, o KNCR11 não é um fundo de explosão de retorno. Ele entrega estabilidade, previsibilidade e proteção quando os juros estão altos. Mas se o ciclo muda, o rendimento acompanha. RBRR11, mais retorno, mais risco. O RBRR11 também é um fundo de papel, mas o próprio relatório define o posicionamento. O fundo busca mais retorno, assumindo mais riscos de crédito, ainda dentro do universo high grade. Hoje, a carteira tem 57 CRIs, com um patrimônio em torno de 1,52 bilhão. A duração média é de 4 anos, o que já traz sensibilidade ao ciclo econômico. O ponto-chave está nos spreads. Segundo o relatório, o spread médio marcado ao mercado fica em torno de CDI mais 2,5%
IPCA mais 9,31% ao ano. Isso é mais do que fundos ultraconservadores. E explica porque o RBRR11 consegue gerar uma renda potencial maior. Esse retorno extra vem com mais riscos. O próprio relatório mostra uma carteira com operações mais estruturadas, mas com LTV médio de 50%. Isso não é um risco descontrolado, mas é um risco consciente. Outro ponto importante, a carteira é altamente pulverizada com 100% das operações adimplentes no período. Então, em 2026, o RBRR11 faz sentido para quem aceita mais oscilações e mais riscos em troca de mais retorno. Aqui não existe o fundo melhor, existe o fundo compatível com o seu perfil e com o cenário que você acredita. Comparação final. Percebe que olhar só o dividend yield limita a análise? Porque o tijolo te dá o ciclo e a valorização e o papel te dá a renda e a previsibilidade. Ambos têm suas funções. O erro é achar que a rentabilidade é uma coisa só. Pensar em FIIs para 2026 não é escolher o maior yield, é entender os cenários, os juros, os riscos e os objetivos. Quem entende isso não fica refém de nenhum ranking e faz escolhas melhores no longo prazo. Se esse vídeo te ajudou a pensar melhor, curte e se inscreve. Aqui a ideia não é prometer, é ensinar como investir com mais clareza. A gente se vê no próximo vídeo. Abraço!